padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus nos congrega aqui nesta comunhão profunda para fecundarmos nossos corações ao cumprirmos essa tarefa nossa de todo dia, proclamar a palavra e dela nos fazermos autênticos, amorosos e atenciosos ouvintes para que ela nos interpele. Palavra vinda do coração do Senhor, quando Ele mesmo diz aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Precisamos, e é um enorme desafio, alcançar uma conduta à altura de nossa dignidade, como nos adverte na interpretação dos evangelhos Epifânio Latino, um bispo. Ele comenta assim: como toda árvore boa dá frutos bons e toda árvore má dá maus frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Se somos árvores boas, isto é, justos, piedosos, fiéis, compassivos, devemos produzir frutos de justiça e santidade. Se ao contrário, formos árvores más, isto é, maus, fraudulentos, cobiçosos e pecadores, seremos cortados pela espada de dois gumes no dia do julgamento divino e lançados no fogo eterno. Dar-se-á então a separação entre bons e maus, como se lê no Evangelho. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, que nos quer fiéis até a morte, salvos para sempre, não através do repouso, mas do labor, do trabalho, após promulgar as bem-aventuranças e vários preceitos, conclui com esta parábola, a fim de ensinar-nos que será salvo aquele que houver perseverado até o fim. E agora, portanto, somos chamados a vigiar. Vigiemos, trabalhemos diligentemente, afadiguemo-nos, a fim de que, pelo auxílio de Cristo, possamos superar as dificuldades e conseguir a felicidade eterna. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Amado e amada de Deus, o Senhor está exatamente nos mostrando o quanto é importante e é a identidade mais importante de todo discípulo e discípula, a sua conduta. O modo de agir, de escolher, de falar, a transparência, a honestidade, a sinceridade, o amor dedicado às pessoas. Por isso o Senhor fala da conduta dos falsos profetas, dizendo que é preciso ter cuidado, porque vêm vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Não mostram de fato o que são, mas são de fato na contramão daquilo que deveriam ser. E aí o Senhor fala de frutos, para exatamente falar da conduta, do modo de a gente ser. Por acaso, pergunta ele, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Ora, a árvore que é boa dá bom fruto, e a árvore má dá frutos maus. Uma árvore boa, diz o Senhor, não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, para exatamente dizer o quanto é importante cuidarmos com toda a consciência, como compromisso de todo dia de nossa própria conduta, porque somos conhecidos pela nossa conduta. E a vida
vai na direção que deve ser exatamente impulsionada pela conduta de cada um de nós. Se pagamos este alto preço de uma sociedade altamente descompassada, é em razão da nossa conduta, para dizer a cada um de nós do quanto é importante o modo de cada um ser e de cada um proceder. Lembro aqui um exemplo evocado no Tratado sobre a Amizade Espiritual do bem-aventurado Elredo, um abade do século XII, quando fala de Jonatas. Fala de Jonatas, aquele jovem de grande nobreza, sem olhar ele para a coroa régia nem para o futuro reinado, fez um pacto com Davi, seu amigo, igualando assim, pela amizade, o súdito ao Senhor. Deu preferência a Davi, mesmo quando este foi expulso por seu pai, o rei Saul, tendo de se esconder no deserto como condenado à morte, destinado à espada. Jonatas então humilhou-se para exaltar o amigo perseguido. Tu, são suas palavras, serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Meu irmão, minha irmã, que espelho estupendo da verdadeira amizade, que é possível só quando a gente é de fato sincero e honesto. É admirável. Por isso somos desafiados a compreender o quanto é importante sermos bons, transparentes, honestos, para nós sermos de verdade sinceros e oblativos e, sobretudo, comprometidos com o bem de cada pessoa. Unamo-nos ao coração da amada Mãe Maria e supliquemos a Deus a graça de sermos honestos, sinceros, para que a nossa conduta alavanque um tempo novo no caminho da nossa sociedade. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira